A principal celebração do cristianismo é a Páscoa, vocês sabem disso, né? A ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo, né? Nossa equipe esteve com o Padre Antônio, da paróquia São Francisco de Assis, e ele vai nos falar aí sobre o início da campanha da Quaresma. Vamos assistir aí. Nesta quarta-feira, nós tivemos a abertura oficial da campanha da Fraternidade da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O Brasil todo, enfim, o mundo todo, ontem foi destinado, então, a essa celebração especial, a Quarta-feira de Cinzas. E aqui em Guaratuba também não foi diferente. Estamos aqui na paróquia São Francisco de Assis, bairro Coapar. Vamos falar com o Padre Antônio, ele que ontem fez esta celebração, e esse ano a campanha da Fraternidade é voltada para a educação. E uma celebração bastante especial, com a presença e homenagem, inclusive, a alguns professores representando a educação do município. Padre, um momento especial em que começamos a viver esse momento de Quaresma, que inicia já na Quarta-feira de Cinzas. Para a Igreja Católica, para os cristãos, começarmos falando o significado desse período, desse tempo. A Quarta-feira de Cinza, como nós o conhecemos, ela tem um significado muito importante. Por exemplo, colocar cinzas na cabeça significa reconhecer que eu sou pecador, mas que eu não quero parar no pecado, eu quero vida nova. E todo ano, na Quarta-feira de Cinza, a igreja nos leva a refletir um tema oportuno. Esse ano, como nós podemos aqui ver, fala com sabedoria, ensina com amor. Falar com sabedoria significa ir ao encontro dos mestres que nos ensinam. Sabedoria que não é só dada nos bancos de escola, também não é dogmatizar as pessoas, mas fazer com que as pessoas, dentro do seu processo educativo, possam viver em sociedade. Quem educa não é só a família, a escola, a sociedade, a igreja. Por isso, nesse ano, a igreja nos leva a refletir sobre esse tema. Fala com sabedoria, ensina com amor. Outro detalhe também, Padre, né, para as pessoas que estão acompanhando e as pessoas que não tiveram oportunidade também de estar na celebração da noite de quarta-feira, o senhor falou muito também, né, na sua homilia sobre as pessoas ter mais empatia com os demais, com o próximo, e fazer a sua parte no meio da sociedade. Isso é importante, e não somente ter esse papel fundamental em estar auxiliando o mais próximo, mas sim realmente fazendo algo de bom para as pessoas que necessitam, né, e dando de si para a sociedade, que é um momento também das pessoas voltarem para dentro de si e um período de reflexão, esse período quaresmal que estamos iniciando. O período Quaresma, quando eu já disse, é um período de nós refletirmos sobre nossas vidas. E agora, com esse tema, fazer com que as pessoas ensinem com amor. O apóstolo Paulo, ele nos diz que o amor é paciente. Diante das nossas dificuldades, depois da pandemia, nós podemos perceber que as pessoas estão mais assim difíceis de lidar. Estão muito mais agressivas, estão muito mais intolerantes a algumas situações. Por isso que se nós queremos educar alguém, nós precisamos usar do amor, como Jesus, usar da misericórdia. Pois Jesus veio ao mundo não para nos julgar, como nós julgamos tantas pessoas, Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos tirar do pecado e nos conduzir para uma vida nova. Se queremos de fato ajudar uma pessoa, não usemos o julgamento, usemos o amor. Falar com sabedoria e usar os ensinamentos com amor. Muitas pessoas também se perguntam, e todo esse período de Quaresma fazem jejum, oração, a sua penitência, mas principalmente tem que fazer todo esse processo para consigo mesmo, guardar consigo, fazer esse processo, fazer todo esse procedimento entre a pessoa e Deus. Porque muitas vezes as pessoas fazem algo, né, para as outras pessoas ficarem sabendo.
como diz aquele velho ditado, né, padre? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. O Evangelho ontem nos fazia este apelo. Quando você rezar, entre no teu quarto, fecha a porta para que os outros não a vejam. Aquilo que fazemos em praça pública, aquilo que fazemos, as orações que fazemos para que os outros vejam, é sinal de que não estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para nós mesmos e para agradar o mundo. E não adianta agradar o mundo se nós não somos capazes de agradar a Deus, pois é a Ele que nós devemos agradar. Depois, a segunda recomendação é a vivência da oração, as 3 palavras que aqui estão. A oração que nos aproxima de Deus, e ao aproximar-se de Deus, ela nos remete à pessoa do irmão. Pois Jesus, na hora da sua morte de cruz, ele dizia: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Foi insultado, foi caluniado, e ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Só por meio da oração que nós podemos, então, experimentar este amor, falar com amor, ensinar com amor e com sabedoria. A terceira é justamente o jejum. Mas qual é o jejum que agrada a Deus? Não é aquele jejum que nos deixa com a cara triste, não é aquele jejum que eu vou dizer para as pessoas que eu estou jejuando. O jejum que de fato nós fazemos, ele pede o evangelho de ontem. Cuide do seu rosto para que as pessoas não percebam que você está jejuando. Mas o jejum que mais agrada a Deus é você fazer o jejum, por exemplo, deixar de comer, mas ir visitar um doente, visitar os hospitais, visitar os presídios, perdoar alguém. Não adianta ficar sem comer se você, durante toda a quaresma, você não for capaz de perdoar alguém que te ofendeu. Depois, nós recomendamos, eu sempre digo que não adianta fazer o jejum do comer, fazer oração, fazer caridade, se você não faz o jejum da língua. Não ficar falando, se eu não posso ajudar, então guardar a minha língua. Jejum dos olhos, que às vezes a gente julga pelos olhos. E o jejum do ouvido. Então, irmãos e irmãs, esse tempo é um tempo de penitência. Quaresma significa os 40 dias que Jesus percorreu no deserto. Portanto, eu te convido também a fazer uma penitência, jejuar e orar para experimentar aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Nós estamos nos primeiros dias da quaresma, padre, e esta sexta-feira é a primeira sexta-feira da quaresma. Dentro da igreja, o que representa essa primeira sexta-feira? Jejum. Nós precisamos, como eu já disse, fazer o jejum. E na primeira sexta-feira a gente convida você a participar de uma liturgia, participar de uma missa. Você que não é católico, mas que é evangélico, procura a tua religião, procura o teu pastor, se coloque na presença de Deus para que de fato a quaresma, esse tempo de penitência, possa acontecer na minha vida e na sua vida e na da sua família. O que dizer, padre, para nós encerrarmos neste momento? Primeiro contato que nós estamos tendo com o padre Antônio, aqui da paróquia São Francisco de Assis, em trazer a vocês esse momento de espiritualidade, esse momento, né, de conhecimento a você e lembrar aí o verdadeiro sentido da quaresma. Durante esse período, todos os dias está acontecendo a realização de celebração aqui na paróquia. Quais são os horários, padre, que vão ser celebradas essas missas? Todos os dias nós chamamos a missa penitencial, 6 horas da manhã. Então você corajoso, corajosa, às 6 horas da manhã, mas é muito cedo. Olha quantas coisas que Jesus faz por nós no dia a dia. Então fazer uma penitência por ele, por alguma situação da nossa família. Então todos os dias às 6 horas, menos na segunda-feira que é às 7 horas. Segunda às 7, todos os dias às 6 da manhã, à noite na quinta-feira às 19h30 e também os finais de semana. Nós temos missa aqui na Matriz às 9 horas da manhã, às 19h30 e também temos as missas no sábado nas comunidades São José Operário e São Sebastião na comunidade do Mirim. Então você participe, venha fazer sua penitência, venha se abastecer da fé. Como o carro para andar precisa do combustível, nós precisamos nos alimentar da palavra, da Eucaristia, para que possamos ser homens e mulheres melhores. Obrigado, Padre Antônio.
nós trazendo para vocês hoje aqui em nossa programação, né, as palavras do Padre Antônio aqui da paróquia São Francisco de Assis, falando um pouco sobre a semana, né, que inicia a quaresma, a quarta-feira de cinzas, a celebração que houve em homenagem também aos profissionais da educação, até por se tratar, né, do tema desse ano da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor e, como o padre falou, cada um de nós temos essa responsabilidade de ensinar com amor, repassar os nossos ensinamentos às demais pessoas e sempre olhar pelo próximo. Com imagens de Odilon César, Joel Andrade.